Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a expansão marítima europeia e o neocolonialismo na África. Primeiro nós vamos falar sobre a expansão marítima europeia. A expansão marítima europeia foi um período compreendido ali entre o século XV e o século XVIII, quando alguns povos europeus eles partiram para explorar outras terras em outros lugares além do oceano, aquelas terras que os rodeavam. E estas viagens ela deram início também a um processo chamado Revolução Comercial e ao encontro também de culturas, também a exploração de um novo mundo como eles conheciam, que eles só conheciam basicamente o continente europeu, também ali o Oriente Médio, e ali eles passaram, a partir dessas expansão marítimas europeias, eles passaram a conhecer novos lugares, novas terras que ainda eram desconhecidas, como por exemplo a América, e o Brasil, consequentemente. As primeiras grandes navegações, elas permitiram a superação de barreiras comerciais na Idade Média. Isso porque estavam saindo da Idade Média e também a Europa passava por uma crise e daí eles passaram a se concentrar em um novo modelo econômico, por exemplo, a economia mercantil e também o fortalecimento da burguesia era um dos fenômenos que a Europa estava atravessando na época. E como resultado dessas grandes navegações, como resultado desse período que a Europa passava, passou-se principalmente por um período de revolução na tecnologia europeia, também em alguns aspectos econômicos e também sociais. Isso porque, com a saída da Idade Média, a Europa estava passando por um período de crise. Isso porque ela estava mais comprando do que exportando, ela estava mais comprando do que vendendo, e daí surgiu a necessidade de que eles expandissem seus horizontes e também buscassem mais riquezas. E nessa parte aí de economia, onde a Europa mais comprava do que vendia, a economia da Europa se dava basicamente pela exportação de madeira, pedras, cobres, também de ferro, estanho, chumbo, lã, linho, frutas, trigo, peixe e carne, basicamente. E já os países do Oriente Médio, por sua vez, eles dispunham de açúcar, ouro, cânfora, sândalo, porcelanas, pedras preciosas, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, ungüentos, óleos aromáticos, drogas medicinais e também perfumes. E nesse sentido aí de trocas comerciais, de fluxos comerciais entre o Oriente e a Europa, se dava basicamente pela transportação de mercadorias pelos árabes. Eles eram responsáveis por fazer as grandes caravanas que trariam as mercadorias para a Europa, para o continente europeu, principalmente na cidade de Gênova e Veneza, que eram os pontos de encontro, e a partir dali esses produtos eram exportados para o restante do continente europeu. Um outro problema que a Europa estava atravessando, além dessa questão de conseguir novas rotas comerciais, era também a questão dos metais preciosos. Isso porque a Europa atravessava um período em que as suas minas de recursos naturais já estavam apresentando sinais de esgotamento. Então eles precisavam conhecer novos lugares onde eles poderiam explorar aquilo e também para comprar, né? Então também precisariam comprar novos minerais. E devido a isso, as coroas na época, principalmente de Portugal, eles ganharam um importante aliados, que seria justamente a burguesia. Isso porque a burguesia ela financiava essas questões de infraestrutura, essas questões de investimentos, até porque precisava de muito investimento em questão de infraestrutura, alimentação dos navegadores e muito mais. Então, os burgueses eles financiavam esses tipos de navegações que estavam por vir e, em troca, eles participavam do lucro das expedições. E para que essa questão das navegações ganhasse mais destaque, foi necessário principalmente o crescimento na tecnologia da época. E o crescimento na tecnologia dessa época baseava-se basicamente em conhecer novos instrumentos para que eles pudessem fazer as suas navegações. Nesse caso, precisava principalmente de conhecimentos acerca da cartografia, da astronomia e também da engenharia náutica. E Portugal saiu na frente nessa corrida porque eles começaram a construir a Escola de Sagres, na verdade foi financiada pelo Dom Henrique, o infante Dom Henrique na época, lá na coroa portuguesa, e daí eles passaram a ter um conhecimento ainda mais avançado acerca das navegações. E como eu mencionei antes, o
pioneiro nessa questão das grandes navegações foi justamente a coroa de Portugal. Então, essas conquistas deles começaram basicamente ali na costa do continente africano, onde eles utilizavam principalmente a presença de grandes pescadores, pescadores experientes, e eles utilizavam basicamente um barco de pequeno porte chamado barinel. Só que posteriormente, com o avanço da tecnologia em Portugal, eles começaram a produzir, por exemplo, grandes navegações, por exemplo, os barcos à vela, principalmente esses barcos à vela que foram os principais métodos utilizados para as grandes navegações. Além dos barcos de grande porte que eles começaram a fabricar, que eles começaram a utilizar, eles também aderiram ao uso da bússola, que é um instrumento que basicamente serve para mostrar para onde está situado o norte e o sul, e também um outro instrumento chamado astrolábio, que ele vai basicamente através de análise dos corpos celestes, das estrelas, ele vai mostrar basicamente a distância de onde está um lugar para o outro. E outro fato importante é que, além de Portugal, com a intenção de explorar o oceano, eles encontraram um outro estimulante para eles fazerem essas grandes navegações, que era basicamente expandir a fé católica, que era basicamente mostrar, expandir o cristianismo para outras localidades, para outros povos que ainda não conheciam o cristianismo. Um outro fato que ajudou bastante Portugal nessa expansão marítima, nessa facilidade que eles tiveram, foi justamente o fato de que outras nações na Europa estavam em guerra, enquanto isso Portugal não participava de nenhuma guerra. Ele estava focado somente em sua expansão, em sua melhoria econômica, nesses aspectos das grandes navegações. E também, a partir disso, ele pôde buscar explorar novos lugares e também conseguir as mercadorias que eles tanto queriam, e também as questões de conseguir materiais, produtos agrícolas e também metais preciosos que estavam em falta na Europa. E o primeiro grande sucesso de Portugal nas grandes navegações foi justamente a conquista de Ceuta no ano de 1415, e foi um enfrentamento basicamente com a intenção, ou melhor, com a desculpa de que era uma conquista religiosa contra os árabes, contra os muçulmanos, na verdade, que era um importante lugar para eles, que lá eles exportavam, lá era um porto onde eles deixavam as suas mercadorias, principalmente das partes comerciais, parte de alimentação, e lá Portugal estabeleceu-se, porém não foi possível que eles interceptassem as grandes navegações também dos muçulmanos, onde eles transportavam especiarias, mercadorias, diversos tipos de alimentação. Então, para isso, eles tiveram que buscar outras estratégias para conseguir o seu principal objetivo, que era principalmente conseguir alimentação, era ter acesso a essas mercadorias árabes. E aí, já no ano de 1488, ocorreu outra grande conquista da coroa portuguesa nessas questões de grandes navegações, que foi justamente eles conseguiram chegar ao Cabo de Boa Esperança, sob o comando do Bartolomeu Dias, e depois disso eles conseguiram encontrar novas rotas, novos caminhos para chegar até o Oceano Índico, com direção ali ao Mar Mediterrâneo. E por fim, em 1498, Vasco da Gama, o navegador Vasco da Gama, ele conseguiu chegar até a Terra das Índias, e ali ele pôde fazer negócios, pôde fazer diversos acordos comerciais com os chefes locais, com os líderes locais que eles encontraram ali. E depois, Pedro Álvares Cabral, o navegador Pedro Álvares Cabral, ele saiu dali da costa do continente africano em uma navegação em busca de conseguir ou encontrar novas terras, e dali ele conseguiu chegar até a terra onde hoje é conhecida como Brasil, no ano de 1500. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre expansão marítima europeia e o neocolonialismo na África. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, também, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. E por fim, eu peço só que vocês deixem o seu like, que vocês também se inscrevam no canal e que ativem o sininho das notificações. Até a próxima!